Professor José Francisco Pavia, acho que todos concordamos que, pelo menos na ação, Israel e Estados Unidos estão alinhados, mas concorda com esta ideia de que, no caso de Israel, há um objetivo com um fim concreto e, no caso dos Estados Unidos, não fica assim tão claro aquilo que possa acontecer daqui para a frente? Concordo absolutamente. Aliás, isso é evidente. Esta obsessão, porque é preciso dizê-lo, de Netanyahu com Israel já é muito antiga, até, aliás, anterior, digamos, ao 7 de outubro. Eu diria até anterior a 2015, que foi a assinatura do famoso acordo do JCPOA entre Obama e portanto, o Irão para, no fundo, terminar com o programa nuclear. E, portanto, Israel, enfim, o governo de Netanyahu tem, obviamente, este objetivo, no fundo, aniquilar totalmente qualquer eventual possibilidade de o Irão sonhar sequer em vir a ter, portanto, a arma nuclear e, ao mesmo tempo, também destruir qualquer capacidade ofensiva, nomeadamente de mísseis balísticos, que, no fundo, têm atingido agora Israel, como temos visto, e também de drones, no sentido de pôr, digamos, o Irão de joelhos e, portanto, acabar de vez com essa ameaça. Essa obliteração também é subscrita pelos Estados Unidos. Sem dúvida. Até aí, sim. Mas os Estados Unidos depois sentem-se na obrigação de vir dizer também que vamos libertar o povo, digamos, iraniano, vamos, no fundo, libertar-vos deste regime tirânico, opressivo, que está no poder desde 1979. Enfim, bom, nós ouvimos a mesma coisa relativamente à Venezuela. E mudou o regime? Não, parece-me que não. No fundo, o que saiu de lá foi o seu líder, Maduro, que foi transferido para a prisão federal em Nova Iorque. Número 2, que aliás há quem diga que até era pior do que Maduro, que é Delcy Rodrigues, continua exatamente, digamos, no poder. Viu eleições, entretanto, na Venezuela ou há algum caminho para isso? Não me parece, não é? E, portanto, não sei se será esse o objetivo também no Irão. E, portanto, hoje saiu um artigo no Washington Post muito interessante sobre quais eram as verdadeiras motivações para que Donald Trump fizesse isto. A primeira foi, basicamente, a influência de Netanyahu. Isso aí é indiscutível. Foi Netanyahu que convenceu e que empurrou, se quiser, os Estados Unidos. A segunda, e isto aqui é mais surpreendente, foi também uma ajuda do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, que também, devido àquela rivalidade secular entre os dois países, portanto, entre xiitas e sunitas, que também teria tido interesse nessa aventura. E, finalmente, o terceiro elemento terá sido um pouco de deslumbramento de Donald Trump relativamente ao sucesso, do seu ponto de vista, daquilo que aconteceu na Venezuela e, portanto, pensou que poderia eventualmente replicar... Também capitalizar essa situação. Exatamente, e replicar algo de semelhante no Irão. Ora, já vimos... As situações são completamente distintas. Precisamente, mas se calhar ninguém lhe disse isso, não é? Pois, exato. Eu acho que essa é a questão. As informações que corriam é que braços direitos e esquerdos de Trump alertaram várias vezes para os perigos que acarretava avançar sobre o Irão, ao contrário da Venezuela. Exatamente, espera-se, mas mesmo aí há divergências, porque, como sabe, temos de um lado J.D. Vance, que é muito mais isolacionista, muito mais, digamos, o porta-voz do movimento tradicional MAGA, que não quer, no fundo, estas aventuras no exterior e estas forever wars, e depois temos a Rubio, que tem uma perspectiva já um pouco diferente e que quer, no fundo, transplantar a democracia, digamos, à força. E Donald Trump fica ali no meio da balança. Exatamente, e, portanto, no fundo, depois foram estas influências externas que, eventualmente, terão feito cair o prato da balança precisamente para a intervenção. Mas isto internamente pode correr muito mal a Donald Trump, de intercalares, com baixas americanas já confirmadas, 4, com a possibilidade e com o secretário da Defesa norte-americano a admitir, enfim, não foi bem admitir, mas também não desmentiu a possibilidade de colocar homens no terreno. Eu acho que esse cenário pode fazer com que a América fique numa situação idêntica, no Irão, idêntica àquela que Donald Trump criticou no passado, referindo-se ao Iraque e ao Afeganistão, atribuindo isso à responsabilidade dos democratas. Donald Trump, sim. Exato. E, portanto, de facto, esse é um risco muito grande, porque será sempre uma operação muito prolongada no tempo, com muitas baixas, com custos brutais do ponto de vista da política interna para ele próprio. E aí, enfim, se isso acontecer agora, eu penso que as midterms estarão completamente comprometidas, as eleições de novembro estarão comprometidas para Donald Trump. Se acontecer agora essa invasão, eu acho que o regime até pode mudar, mas eu continuo a achar que, isso aliás nem é assim tão estranha a história do Irão, que há, no contexto de guerras internas, é a possibilidade de haver forças de resistência que podem, em qualquer zona mais inóspita, mais montanhosa, com a estrutura. E depois há um outro fator que nós não sabemos, que é
Porque é que o Hezbollah, como o Alfredo hoje disse, surpreendentemente ainda conseguiu ter alguma capacidade de fogo sobre Israel no quadro de uma vingança xiita pela morte de Khamenei? O que mostra que a decapitação de lideranças por si só não é suficiente. Chega, não, porque aquele padrão que encontramos em Gaza e que encontramos na transição de Gaza para o Líbano, a tal estrutura de túneis, a tal capacidade de criar logística de recuo, mobilidade de recuo. Nós não sabemos até que ponto, por exemplo, isso existe no Irão, a uma dimensão completamente diferente. Há aqui um mistério nestes primeiros 3 ou 4 dias, que é o seguinte: como é que um país que não tem força aérea praticamente, que vê a marinha praticamente dizimada pelos bombardeamentos, tem ainda, no entanto, capacidade de disparar mísseis balísticos contra todos aqueles 14 ou 15 países à volta. Tem ainda, aparentemente, um arsenal muito significativo que a tecnologia, quer de Israel, quer americana, não conseguem determinar, porque se estivessem à superfície seria muito mais fácil destruí-lo, não é? E, portanto, há aqui alguns fatores que não são ainda completamente claros e que podem, no fundo, reforçar esse cenário de uma guerra de médio prazo, pelo menos. Surpreende, professor, primeiro, esta capacidade do Irão, esta ronda de retaliações que fez, transversal, a diferentes países do Médio Oriente, e surpreende também, por outro lado, ainda a capacidade do Hezbollah no Líbano também a aparecer aqui a entrar nesta guerra. Sim, eu quanto a isso diria 2 coisas. Surpreende e de algum modo transporta-nos para aquilo que foi a guerra dos 12 dias do ano passado, em junho. Exato. Que afinal foi um falhanço, quer dizer, no fundo Exato. Temos que concluir isso, quer Exato. Dizer, digamos, a liquidação, se quiser, do programa nuclear não foi feito. Aquela célebre palavra de ter sido obliterado, enfim, foi prematura, no mínimo. E mesmo Israel, com os seus ataques seletivos às defesas antiaéreas do Irão e às suas capacidades ofensivas de produção de mísseis balísticos e de drones, afinal também não foi totalmente, digamos, eficaz, porque o Irão continua a demonstrar uma enorme capacidade de tirar para todo o lado, quase que se diz assim, não é? E depois há aqui uma outra questão. O Hezbollah, falamos agora do Hezbollah, e o Hezbollah reaparece agora. Mas reparem, não temos falado muito nos Houthis. Os Houthis ainda não apareceram. Não temos falado muito nas milícias xiitas que existem no Iraque. Não temos falado muito ainda... Mas houve drones contra uma base norte-americana em Bagdade e outra no norte do país. Eles estão lá e, portanto, se calhar ainda não apareceram, digamos, em toda a sua força. Também não falámos ainda dos alauítas, ou seja, os antigos aliados dos iranianos que estão na Síria. E, portanto, como vê, há aqui um conjunto ainda de situações que eventualmente estarão adormecidas e que poderão ser disputadas a qualquer momento. Repare, se os Houthis começarem, no fundo, a fazer aquilo que fizeram antes, que foi, no fundo, bloquear o trânsito marítimo, agora neste lado, digamos, entre o Mar Vermelho e o Oceano Índico, isso então completa o caos, digamos assim, da economia mundial em termos da circulação marítima. E, portanto, temos ainda que esperar para ver o que é que isto vai dar. Muito bem. Professor José Francisco Pavia, Eduardo Damas, muito obrigada por ter estado connosco aqui neste Jornal à Hora de Almoço.